Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Pessoal, vocês que me acompanham aqui nos vídeos viram que há algum tempo fui lá denunciar na porta da universidade uma faixa de propaganda política relativa ao Haddad, e todo esse tema de propaganda político-partidária dentro da universidade virou um debate nacional, foi parar no STF, o STF questionando a ação da justiça e mesmo da polícia acionada pela justiça eleitoral dentro dos campi das universidades brasileiras. Pois bem, deixa eu marcar uma posição clara com relação a isso daqui, para não deixar em aberto qualquer possibilidade de interpretação inadequada daquilo que eu defendo. Universidade pública, para mim, e eu já disse isso em outras ocasiões, é um espaço sacrossanto de liberdade, de debate, de discussão das mais variadas ideias. Portanto, se existe um território adequado para se discutir livremente, para participar de embates de boas ideias no mundo, este espaço é a universidade. O problema é que o que tem acontecido dentro das instituições de ensino não é isso. Não é livre debate das ideias. É o monopólio de um certo discurso de natureza político-partidária associado a uma ideologia específica com forte tendência à esquerda, e um monopólio que, por via de consequência, não aceita o contraditório, que não aceita a manifestação de qualquer outro tipo de ideia dentro da universidade, ou quando aceita no submundo, num terreno que não incomode. E isso, obviamente, dá espaço para perseguição de alunos, dá espaço para punição, no sentido de perseguição a reputações ou destruição de reputações dentro do universo das instituições, etc, etc, etc. Então, assim, eu acho que os últimos 15, 20 dias foram muito úteis para que a população em geral pudesse ver o que acontece dentro das universidades. O debate que se deu no STF e o debate que se dá em grande medida na mídia é um debate cujos termos não estão corretos. Porque se diz o seguinte: não, tem que preservar a liberdade, lá pode-se dizer o que bem entende. Claro, é exatamente isso, isso é o que todos nós defendemos. O problema é que deve valer para a universidade uma espécie de imperativo categórico kantiano, que vai dizer mais ou menos o seguinte: haja, em poucas palavras, claro, haja de tal maneira que a sua ação possa ser universalizada. Pensem vocês se eu uso os espaços da universidade para fazer política partidária e que, portanto, me sinta no direito de pintar paredes com o nome do meu candidato, de sair colando cartazes com o nome do meu candidato ou do meu partido político, de usar os anfiteatros da universidade para fazer deles comitê de partido político para discutir as ideias do meu partido e assim por diante. Imaginem vocês se todos se sentem no direito de fazer assim. Eu não sei se uma ação dessa natureza possa ser universalizada sem um forte prejuízo da universidade como um todo. Me parece que se todos nós nos sentirmos no direito de fazer isso, a universidade vai virar uma espécie de, de pocilga, na melhor das hipóteses. Isso não é debate livre de ideias. Debate livre de ideias, eu vou exemplificar, porque às vezes a gente precisa desenhar para as pessoas. Eu vou discutir fascismo, eu vou discutir democracia, eu vou discutir nazismo, eu vou discutir todos os ismos que você possa imaginar, dentro de um contexto acadêmico, utilizando instrumentos científicos, ou seja, próprios da academia. Não serve filosofia de botequim, porque se servisse filosofia de botequim não precisaria de universidade. Então, é de um certo nível para cima, e discussões que se dão, não só no nível de certo respeito ou de respeitabilidade, mas segundo critérios e ferramentas que sejam cientificamente aceitos. Agora, outra coisa muito diferente é fazer propaganda política de natureza político-partidária dentro do campus da universidade, ou nos espaços reservados à universidade. Então, assim, eu não vejo isso tão difícil de compreender. Hoje, dia 31/10, quando eu gravo esse vídeo, um ministro do STF diz o seguinte: o cara tá com a cabeça nos anos 60, polícia dentro do campus só se for para estudar. Não, senhor.
Tem gente sendo estuprada dentro do campus, tem gente traficando dentro do campus. E quando se fala de polícia militar, quando se fala de, e aí por extensão, de militares do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, parece que está falando de um bando de gente obtusa que está entrando lá para espancar estudante. E não é isso. Nós estamos em pleno século XXI. E nessas forças policiais e nas forças armadas, há pessoas mas muito bem preparadas. Algumas das pessoas mais inteligentes e bem preparadas que eu conheço usam farda. Então, quer dizer, aquela coisa do sujeito obtuso, do militar obtuso, tem que sair do imaginário popular, porque esses caras têm família, esses caras são muitas vezes grandes estudiosos, dão aulas em universidades, têm escolas excelentes dentro dessas instituições. Então, se uma força policial é chamada para agir dentro da universidade, é chamada porque tem uma demanda. A universidade não é um espaço no qual você pode fazer o que você bem entende, como tem acontecido. Os caras estão traficando droga lá dentro, mas não pode entrar a polícia porque é estudante. Não é estudante, é traficante, isso tem nome. O sujeito que estupra uma menina dentro do campus, ele não é estudante eventualmente, ele é um estuprador. Então, quer dizer, você chamar a polícia para dentro do campus significa dizer que o campus universitário é parte da sociedade e lá dentro tem gente que não presta também. Por isso que nós temos que nós temos que acionar essas forças. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se você não sabe separar conceitualmente coisas diversas, eu não tenho culpa. Vai buscar uma terapia, vai buscar um tratamento psiquiátrico. Nós estamos falando de coisas diferentes. Então, a universidade precisa ser livre. A universidade precisa ter um grau de autonomia. As ideias devem ser debatidas de maneira ampla e restrita dentro da universidade. Outra coisa é fazer o que se bem entende dentro do campus da universidade, porque lá é público. Veja, eu estou gravando aqui no meu canal do YouTube, eu estou salvando isso no meu perfil do Facebook. Aqui, guardadas as devidas proporções, eu faço o que eu bem entendo. Dentro de sala de aula, não. Dentro de sala de aula, não. Vocês podem gravar minha aula à vontade, eu não tenho nada para esconder. Eu até chamo as pessoas da comunidade muitas vezes para assistir aulas minhas. Não vão porque não podem ou porque não querem. Aqui você tem as paredes do meu escritório. Aqui eu posso pichar, posso cuspir, posso fazer o que eu bem entendo. No meu escritório, no meu gabinete dentro da universidade, não. Primeiro porque ele não é meu. Eu estou nele, de passagem. Daqui a poucos anos, muitos anos, não sei, outro vai ocupar. O Denis vai desaparecer dessa história. É a história do espaço público. Então, eu espero que com esse vídeo ter explicado minimamente os termos do que eu penso de intervenções externas na universidade, em que medida elas devem se dar, em que medida elas não devem se dar. Uma coisa é liberdade, outra coisa muito diversa é libertinagem. São conceitos bem diversos. Pessoal, um abração, até a próxima. Tchau, tchau.